Boa tarde, meus amados irmãos, e a paz do Senhor para todos. Nessa tarde de domingo, dia 13 de dezembro de 2015, estamos próximos ao fim do ano e muitas das pessoas vão comemorar uma data comemorativa que se chama o Natal. Mas dia 25 de dezembro não é a data correta, pois quanto ninguém sabe a data correta do nascimento de Cristo. Mas pela Igreja Católica foi comemorada e nomeada este dia como sendo o dia de comemoração da vinda do Senhor à Terra. Mas em consequência a isso, a Igreja Católica adotou uma crença natalina, aonde puseram um homem chamado de Papai Noel, e ele é mais especificadamente um homem que era um bom velhinho, que fazia brinquedos de madeira e tinha por nome São Nicolau. Este homem não tem nada a ver com o Natal, este homem não tem nada a ver com a vida de Jesus, mas era um bom homem que fazia caridade por quanto doava brinquedos para crianças menos favorecidas da sociedade. Não irrelevando o que ele fazia, mas observando o que ele fazia. Porque o bem tem que ser feito, e o próprio Jesus diz que aquele que sabe fazer o bem não faz peca. As Escrituras é bem certa que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e devemos nos compadecer dos necessitados. E nesta tarde eu venho trazer uma palavra de Deus ao vosso coração. E para você que está triste em casa, para você que não tem mais esperança, para você que perdeu toda a estima da sua vida, eu quero te dizer uma coisa. O Senhor é contigo, Deus Ele te abençoará. Deus Ele quer levantar você desse largo de charco, de lodo, do pecado, aonde você se encontra. Nessa tarde, irmãos, eu quero te deixar uma palavra que a Bíblia nos fala, que o Senhor Jesus, no capítulo 16, versículo 20, ele fala que nós passaríamos por sofrimento, ele fala que nós passaríamos por tristeza, passaríamos por angústia. Não está especificadamente assim falado, mas ao falar que nós sofreríamos e que nós passaríamos por motivo de zombaria, onde seríamos presos, no capítulo 16, ele diz: em verdade, muitos lançarão mão de vocês, lançarão vocês e expulsarão vocês das sinagogas. E ali Jesus ele estava ciente, amados irmãos, que o próprio povo judeu, aquele povo que dizia adorar a Deus, aquele povo que dizia ser fiel ao grande Adonai, ao grande Elohim, porquanto nunca mencionava o nome Yahvé. Eles estavam cientes que faziam a vontade de Deus, mas aí Jesus, quando veio, quebrou estas regras. Porquanto Jesus ele é amor, Jesus é misericórdia, Jesus é perdão, Jesus é longanimidade, Jesus é benignidade, é mansidão. E Ele está sempre de braços abertos para nos receber. O próprio João, escrevendo na sua epístola, ele diz: filhinhos, escreva essa palavra para que não pequeis, mas se pecais, lembrais que tem um advogado no céu, a saber, Jesus Cristo, o homem. Porque ele diz Jesus Cristo, o homem? Porque Jesus também foi homem e teve as mesmas necessidades que nós, mas mesmo assim ele venceu a carne, ele venceu os desejos, ele venceu, porque ele é Senhor e com ele também venceremos. Porquanto a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflição, mas tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se nós observarmos lá em João, capítulo de número 16, versículo de número 13, vai dizer que quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiaria em toda a verdade. A verdade de Deus é a palavra de Deus. Não tem para onde correr, não tem para onde você se esconder. Se você não faz a vontade de Deus, se você não anda segundo as Escrituras Sagradas, não tem para onde você escapar. A mão de Deus vai pesar sobre a tua vida, a mão de Deus vai pesar sobre o teu lar, porque a ira de Deus, ele se ira, ele aborrece o pecado, mas ama o pecador. Deus é um Deus misericordioso, mas é também um Deus que se ira. Deus é um Deus amoroso, mas também é um Deus
que ele traz juízo. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. E nesta tarde, amado, eu quero te dizer uma coisa: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Por que a graça de Jesus? Porque Jesus veio nos dar algo que nós não merecíamos, amado, e estamos recebendo algo que nós não merecemos. É um favor imerecido. Jesus fez um sacrifício por quem não merecia. Nós não merecíamos o sacrifício de Jesus. O amor de Deus, por quê? Porque Deus nos amou. A Bíblia diz que Deus nos amou bem antes ainda, oh Deus Santo. A Bíblia diz que Deus, Ele nos amou nós ainda sendo pecadores. E a comunhão é aquilo que traz elo entre Deus e o homem. A comunhão do Espírito é andar no Espírito de Deus. É como Paulo escreve lá no capítulo 8, versículo 1. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há sobre ele, porquanto não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Aí está o propósito, temos que andar segundo o Espírito. Mas o que é o Espírito? Como é que eu posso andar pelo Espírito? A palavra de Deus é em João capítulo 6, versículo de número 53, o versículo de número 53 em diante, e quando chega no 63, a palavra vai dizer que Jesus diz assim, em verdade, a carne para nada presta, mas o Espírito é o que vivifica, porquanto a palavra que eu vos falo é Espírito e vida, amados. Então nessa tarde, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua vida, e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo, porque existem pessoas neste momento que estão agora tristes, cabisbaixo, mas Ele é o Consolador. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito seja contigo, seja no teu lar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o dia de domingo para você. Amém.